Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Assim está escrito: Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Aqui está uma revelação da palavra de Deus, dada ao apóstolo Paulo, e ele deixou escrito que quem ressuscitou a Jesus dentre os mortos foi Deus. E a maneira pela qual Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos foi pelo seu poder, ou seja, foi a ação do poder de Deus, cumprindo aquilo que estava estabelecido na palavra de Deus. E o próprio Jesus estava certo e seguro disto, porque ele, em várias oportunidades, disse aos seus discípulos que ele seria entregue na mão dos malfeitores, ele seria morto, ele seria sepultado, mas que, ao terceiro dia, ele seria ressuscitado. E aqui nós encontramos, então, que foi Deus quem ressuscitou a Jesus. Em Atos, no capítulo 2, no versículo 24, naquele discurso de Pedro, no dia de Pentecoste, ele disse: ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então, claramente está demonstrado aqui que Deus ressuscitou a Jesus. Deus abençoe, irmã Magali. E no versículo 32 do capítulo 2 de Atos está escrito: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Então, em vários pontos, nós encontramos aqui, conforme está estabelecido em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14, dizendo: ora, Deus que também ressuscitou o Senhor. Então já está provado aqui que foi a ressurreição de Jesus, foi realizada pela ação do poder de Deus. E, portanto, ele voltou à vida, cumprindo assim o trabalho que ele começou com a sua morte. Porque a palavra de Deus diz que Jesus morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Se Jesus somente tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, nós não teríamos como afirmar a justificação diante de Deus. Porque a justificação, ela estava condicionada à ressurreição de Jesus. Então, quando Paulo escreveu à igreja de Roma, no capítulo 4, deixa-me ver aqui, no capítulo 4 e o versículo 25 está escrito: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Então, a ressurreição de Jesus, ela estava no plano, no propósito de Deus, e havia muitas coisas que só tornariam realidades quando da ressurreição de Jesus. Então, ele ressuscitou com várias finalidades e propósitos. Mas o que li nesta oportunidade diz que o Deus que também ressuscitou o Senhor Jesus, ele nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Então, é uma promessa. Se Deus ressuscitou a Jesus, isto foi cumprido, então Jesus disse também que nós seríamos ressuscitados, e aqui está escrito que nós seremos ressuscitados pela manifestação do poder de Deus, à semelhança de Jesus. Esta é a nossa esperança e é a nossa expectativa. Se estivermos vivos por ocasião da manifestação em glória do Senhor Jesus para vir buscar o seu povo, nós seremos transformados
e então arrebatados. Se por um acaso nós viermos a morrer, a ser chamado para o descanso, quando se der esta oportunidade, nós seremos ressuscitados, conforme está escrito aqui, pelo poder de Deus. É Deus manifestando o seu poder que trará à vida aqueles que morreram em Cristo, e acontecerá o milagre, tanto dos que morreram em Cristo, que eles serão ressuscitados pelo poder de Deus, e os vivos serão transformados pelo poder de Deus. Então, observe que coisa interessante. Nós não podemos ter nenhuma dúvida com relação a isso. Deus abençoe Marivaldo. Porque os irmãos da igreja de Tessalônica, eles ficaram preocupados porque a mensagem da volta de Jesus era o foco daqueles dias, era o que mais se falava entre os irmãos, e chegou ao ponto de que eles estavam crendo que em vida ainda eles iriam encontrar Jesus. Só que passou o tempo, Jesus não disse quando viria, qual a hora, qual o dia, mas disse que breve voltaria, e essa palavra está de pé, ela não perdeu a sua validade, a sua credibilidade, ela continua tendo o mesmo poder, a mesma credibilidade, e nós cremos nesta palavra plenamente, sem nenhuma sombra de dúvida, que Jesus vai voltar para o seu povo. Então aqueles irmãos, quando algum morria, eles ficavam tristes. Por quê? Porque o irmão que tinha pregado, que estava esperando Jesus, a volta de Jesus, que poderia acontecer naqueles dias, ele morreu. Então, a ideia que dominava era que quem morria não ia encontrar Jesus, porque morreu. Veja o cúmulo do entendimento que as pessoas chegaram, isso alimentado por algumas ideias de alguém que estava provavelmente infiltrado no meio do povo de Deus para confundir as coisas e dizer: o irmão morreu, o irmão está fora, ele não vai mais encontrar com Jesus, só vai encontrar com Jesus quem estiver vivo. Morreu, não tem mais esse encontro com Jesus. Então Deus revelou ao apóstolo Paulo esta realidade da ressurreição, e ele diz lá de maneira bem clara, que dá para todo mundo entender. Ele escreveu as seguintes palavras. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, ele diz assim: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, dos que morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Quem não tem esperança, uma vez que a pessoa morreu, ele não está mais contado com a promessa de Deus. Então fica sem esperança. Morreu, não vai acontecer mais nada com ele. É como alguém diz nos dias de hoje: morreu, acabou. Mas a palavra de Deus não diz assim. Deus não diz que a morte é o fim. Então aqui ele diz o seguinte: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e lemos aqui que Jesus foi ressuscitado pelo poder de Deus, então está escrito: assim também, aos que em Jesus dormem, quem vai trazer com ele? Deus os tornará a trazer com ele. Ressurreição é um trabalho exclusivo de Deus. É ele que vai fazer isto. Ele vai contar com a ajuda, ele tem os anjos que vão fazer a colheita. Sim, tem os anjos. Mas o poder emanará de Deus. É o poder de Deus que vai manifestar-se por ocasião da ressurreição. E disto, na palavra de Deus, nós temos prova de que Jesus ressuscitou. E nós, à semelhança de Jesus, também haveremos de ressuscitar para não mais morrer. Aqueles casos que houve de restauração de vida, tanto na época de Eliseu, na época de Elias, na época de Jesus, o caso daqueles de Lázaro que morreu,
e tantos outros, o filho da viúva de Naim, que voltaram a reviver, eles foram restaurados à vida, mas voltaram a morrer. Agora, a ressurreição é diferente. A ressurreição, a pessoa será ressuscitado, vai receber de Deus um corpo próprio para viver na presença de Deus, um corpo santo, imortal, incorruptível, glorioso, semelhante ao de Jesus. E com este corpo, eles ressuscitarão para nunca mais morrer. Viverão por toda a eternidade. Então ele diz o seguinte, olha, dizemos pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem. Quer dizer, não vamos antes dos que dormem em Cristo, dos que morreram. Não precedemos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Prioridade é deles. Não, primeiro transforma os vivos. Não. Primeiro ressuscita os que morreram em Cristo. Depois de eles ressuscitados, junto eles e os vivos serão agora transformados e arrebatados à presença do Senhor Jesus nos ares. É assim que vai acontecer. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Nem os mortos serão ressuscitados e arrebatados primeiro, nem nós seremos arrebatados primeiro sem que haja ressurreição. Primeiro haverá a ressurreição dos mortos em Cristo e depois a transformação tanto daqueles que ressuscitaram como daqueles que estiverem vivos serão transformados. E depois, como um só grupo, tanto os vivos como os que ressuscitaram, serão arrebatados à presença do Senhor Jesus. A encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando houve dúvida na igreja de Corinto com relação à ressurreição, porque esses desocupados, eles invadem todos os lugares para contradizer a essência da palavra de Deus. Lá em Tessalônica entrou dizendo que o irmão morreu, perdeu a oportunidade de encontrar Jesus. Aqui em 1 Coríntios dizia que Jesus não ressuscitou. Não existe esse negócio de ressurreição. Então Paulo recebeu uma revelação de Deus na palavra, deixou escrito que se Cristo não ressuscitou, é vã a pregação e é vã também a fé. E se Cristo não ressuscitou, todos nós permanecemos nos nossos pecados, porque ele ressuscitou para a nossa justificação, para que nós fôssemos declarados justos diante da presença de Deus. Se não há ressurreição, não há justificação. Mas a palavra de Deus diz que há justificação. E o resultado da justificação com Deus é que nós temos paz com Deus. E esta paz nós experimentamos, nós desfrutamos. É mais uma garantia de que a ressurreição de Jesus foi literal, verídica e está aí estabelecida para que todos possam observar. Ele, quando ressuscitou, apareceu às mulheres, depois aos discípulos, depois a outros irmãos, depois a mais de 500 juntos, e enfim, ele apareceu a muitas pessoas como o ressuscitado. E depois de 40 dias ele foi assunto aos céus, provando que era ele mesmo, aquele que tinha sido morto, mas ressuscitou. Quando ele apareceu a João na ilha de Patmos, ele disse: eis aqui o que fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho comigo as chaves da morte e do inferno. Então, ele confirmou que ele foi levado à morte por conta dos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Ele se apresentou a João como aquele que ressuscitou,
que está vivo para não mais morrer. Ele vive eternamente na presença de Deus. E lá na igreja de Corinto, eles estavam dizendo que não tinha ressurreição. Aí Paulo disse, não, mas Cristo ressuscitou. E ele foi feito a primícia dos que dormem. E a ordem seria a seguinte, primeiro Cristo, depois os que são de Cristo na sua vinda. Isto que está por acontecer. Cada um por sua ordem. Cristo as primícias, o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, está aqui provado claramente, à luz da palavra de Deus, que a ressurreição é real, é verdadeira e ela será literal. É o corpo que vai ressuscitar. Agora, não vamos entrar no mérito do corpo. O corpo não é esse corpo que nós semeamos. Não, a figura que vocês estão me vendo aqui, quando eu morrer vai ser desse jeito, eu vou ser sepultado, e quando eu ressuscitar, vou ressuscitar desse mesmo jeitinho. Não. Esse corpo vai voltar ao pó. Ele vai se desfazer. O próprio Jesus disse, o espírito volta a Deus que o deu, Salomão escreveu isso, volta a Deus que o deu, e o pó volte à terra como era. O corpo é produto do pó da terra. Então ele vai voltar ao pó. Mas o espírito ficará diante de Deus aguardando o momento da ressurreição. Quando chegar este momento, Deus dará, segundo a palavra de Deus, a cada um o corpo como quer. É Deus que vai dar a cada um o corpo que ele quer. E será um corpo espiritual, glorioso, um corpo imortal, incorruptível. Se na vida física você teve alguma deficiência, você teve algum defeito, você perdeu a parte do seu corpo por causa de acidentes, de cirurgias ou de qualquer outras coisas, isso não vem ao caso. O seu corpo, diante da presença de Deus, será perfeito. Não vai faltar nada no seu corpo. Então, esta é a maravilha da promessa que Deus fez. Então está aqui, olha, diz, na onde nós lemos nesta oportunidade. 1 Coríntios 6,14. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Deus abençoe, irmã Maria José. Então, aqui está a garantia, a prova fiel de que nós, se não estivermos vivos na ocasião da vinda de Jesus, nós seremos ressuscitados pelo poder de Deus. Se vivo estivermos, seremos transformados. Se não, seremos ressuscitados à luz do que diz a palavra de Deus. Então, é bem claro o que diz a palavra do Senhor. E aqui, no capítulo 8 de Romanos, o versículo 11, diz assim: e se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus. Quem ressuscitou a Jesus? Deus o Pai. Então, se o Espírito de Deus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, que é Deus, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, nós não podemos negociar com a doutrina da ressurreição. Ela é uma pedra basilar, é um dos fundamentos da nossa convicção em Deus, da nossa esperança com relação à vida eterna. E aqui está escrito: quem vai nos ressuscitar é Deus. E a maneira como ele vai nos ressuscitar é pela manifestação do seu poder. Porque Deus está acima de tudo e de todos. Com ele está todo o poder. E ele pode, a qualquer momento, manifestar o seu poder. E aqui está claro que, neste momento do encontro dos salvos com Cristo, haverá, primeiramente, esta ressurreição. E esta ressurreição
que vai acontecer aqui, ela não é para juízo, ela não é para condenação. Porque os nossos pecados já foram julgados na cruz de Jesus. E uma vez que ele nos recebeu, nos perdoou, nos libertou, nos transformou, nós não enfrentaremos mais o julgamento dos pecados. Isso já foi feito. Já é caso passado. Nós agora estamos em Cristo, vivemos em novidade de vida e aguardamos, sim, a transformação e a ressurreição e o arrebatamento para irmos ao encontro do Senhor. Então, Deus é aquele que se importa conosco, que tem todo cuidado, que mantém todas as coisas. Nós não entendemos como todas as coisas se mantêm. Mas não importa se a gente entenda ou não, importa crer que há um Deus criador de todas as coisas que mantém cada coisa no seu lugar. Há uma ignorância muito grande de pessoas não crerem na existência de Deus. Há um poder desconhecido, uma força superior. Tudo isso aí são ilusões da mente humana. Quem criou todas as coisas e as mantém pelo seu poder é Deus, o soberano, o Senhor, que está acima de tudo e de todos, e que não há ninguém que se compare a Ele. É a manifestação do poder deste Deus justo, eterno, santo, maravilhoso, misericordioso, gracioso, bondoso, que vai operar esta transformação por ocasião da ressurreição. Então, grave isto no seu coração. Você é um candidato ao arrependimento, uma candidata ao arrependimento. E se por um acaso você morrer em Cristo, você será ressuscitado ou ressuscitada pela manifestação do poder de Deus. Você não ficará esquecido no sepulcro. O Senhor lhe despertará naquele momento e você será convocado para a grande reunião nos ares diante da pessoa bendita e maravilhosa de Jesus Cristo. Ele foi a primícia. Ele foi o primeiro que ressuscitou. E depois dele seremos nós, por ocasião do arrebatamento. Então, que este fundamento fique bem estabelecido no nosso coração e que nunca permitamos que um pensamento qualquer que seja venha colocar no nosso coração dúvidas com relação à ressurreição. Ela vai acontecer. E a ressurreição, a nossa ressurreição, acontecerá pelo poder de Deus. Pense sobre isto. Viva com essa esperança. Alimente-se com esta expectativa. Olhe para Jesus. Seja fiel em todo o tempo. E você estará contado entre aqueles que irão à presença maravilhosa de Jesus. Que não demora. Muito breve ela vai acontecer. Os céus vão se abrir. Os sepulcros vão se abrir. A glória de Deus vai se manifestar. O poder de Deus vai operar este milagre. E nós deixaremos, de uma vez por todas, este mundo mau e maligno e iremos à presença de Deus para desfrutar com Ele da eternidade que nos foi preparada. Querendo Deus, amanhã retornaremos.